Queridos amigos em Cristo, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, com as graças de Deus, nosso Pai, com a paz de Jesus, nosso irmão, e com o amor de Maria, nossa mãe espiritual. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o mesmo sentimento de auxílio à humanidade, através da oração e, consequentemente, auxílio a nós mesmos necessitados que somos, né? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que possamos mais uma vez, nesta noite, entrar em sintonia da prece. Prece ao nosso anjo de guarda, que nos acompanha todos os dias. Prece a Maria, nossa mãe, que nos acolhe no seu manto azul celeste. Prece a Jesus, nosso amado irmão, que nos deixou o seu Evangelho Redentor. E a Deus, nosso Pai, que nos criou. Nada temos a pedir, apenas a agradecer. Agradecer principalmente pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que nos dá todos os dias. E a Ele encaminhamos a nossa prece, a prece que Jesus nos ensinou, quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. A mensagem que nós trazemos hoje é a mensagem que está no livro Minutos com Chico Xavier, e o título Confia em Deus. E ela nos diz assim: sejam quais forem os seus problemas, devemos sempre confiar em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, nos fará sobreviver, abençoando-nos a vida e sustentando-nos o coração. Ele nos ama. Não precisamos conquistar o amor de Deus. Nós já o temos. Então é preciso que lhe ofereçamos uma base, a nossa confiança. Sem a nossa cooperação, Deus não trará o amparo de que necessitamos. Sem a nossa fé, Deus não fará nenhum milagre. Sem o nosso esforço, Deus não dará forças para vencer. Sem a nossa coragem, Deus não tem como nos tornar fortes. Para Deus nos ajudar, precisamos dar o primeiro passo em direção a Ele, por meio do nosso esforço e da nossa oração. É a oferenda do nosso suor, do suor do nosso rosto, da confiança da nossa alma, da fé em nosso futuro, da crença em nossa felicidade, da perseverança no bem em favor do nosso semelhante, que Deus então poderá nos auxiliar. Essa mensagem é uma bela mensagem, né? E com ela nós podemos concluir que
nós não somos órfãos neste mundo. Nós temos Deus como nosso Pai. Ele nos criou e não vai nos abandonar. Mas precisamos confiar e prosseguir no caminho, fazendo sempre o que está ao nosso alcance, o melhor de nós. E assim nós lembramos de uma trova da benfeitora Meimei, né? E ela nos diz o seguinte: quando fatigado, seja Deus o nosso descanso. Quando aflito, seja Deus o nosso consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus o nosso arrimo. Quando em desalento, seja Deus a nossa fé. E o estudo do Evangelho desta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E eu vou ler um trecho para vocês, para a gente poder começar a nossa reflexão. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino do céu é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Meus caros irmãos, quanta simplicidade, quanta pureza nas palavras de Jesus. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham à pureza e à simplicidade de uma criança. Essa comparação ela é até justa. Aqui no Evangelho diz um pouco que ela é injusta, mas eu acho que ela é justa, porque Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para as pessoas que a elas se assemelham. A criança traz em si a pureza de coração, porque até aquele momento da infância, no caso, ela ainda não manifestou nenhuma tendência para o mal. Hoje nós sabemos, através dos estudos do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que o espírito que habita uma criança, apesar de suas experiências pregressas, esse espírito também se reveste de uma inocência, pela misericórdia de Deus, através do esquecimento de experiências passadas. Mas esse espírito ele vai adquirindo novas experiências à medida que o corpo vai se tornando adulto. E felizes daqueles que trazem consigo a inocência e a pureza de uma criança, porque estes sim verão a Deus. E a misericórdia de Deus ela é tão grande que a cada oportunidade que nós temos, né, na nossa vida, Deus novamente nos reveste dessa inocência através da infância, quando passamos pela infância. E quando realmente entendermos que devemos carregar conosco, né, junto da gente, essa pureza
essa inocência, essa simplicidade de uma criança por toda a nossa vida, né, independente da nossa idade, aí sim seremos aqueles a quem Jesus se refere, semelhantes à criança e merecedores do reino de Deus. Esse ensinamento de Jesus, mesmo assim, mostrando muita simplicidade, né, revestido de simplicidade e de ternura, certamente não era para as crianças, né? Porque Jesus não poderia ensinar nada para as crianças porque elas não iam entender. E mesmo que ele ensinasse alguma coisa, elas não entenderiam e nem teriam vontade de praticar esse ensinamento. Na verdade, Jesus queria que os adultos fossem até ele com a confiança de uma criança, né? Com a confiança que aquelas crianças foram até ele. E assim ele ensinaria não as crianças, mas os homens de boa vontade, de simplicidade, de humildade. Homens tímidos, que tinham necessidade de amparo, de consolo. Ensinaria também homens ignorantes, que necessitassem de esclarecimento. Enfim, ele ensinaria uma multidão de aflitos, de infelizes, que necessitavam do remédio, um remédio para aliviar os males da sua vida e curar as feridas, muitas vezes feridas morais. E esse remédio que cura essas feridas da alma, do coração, é o amor e a caridade. Se nós tivermos caridade e amor, veremos desaparecer de nós tudo que pode desmanchar a nossa pureza, né? Tudo que pode manchar a nossa pureza. E com isso nós concluímos que não basta ter somente a pureza, a aparência da pureza. Acima de tudo, nós temos que ter a pureza e a humildade no nosso coração. Através do quê? Através do amor e através da caridade. Que assim seja. E nesse momento, então, mais uma vez, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar as nossas preces a Deus, através das nossas vibrações. Vibrações de paz, paz na terra, fraternidade entre os povos. Vibrações pelos dirigentes de todas as nações em conflitos. Lembramos aqui dos povos do Afeganistão, né? Que estão sofrendo muito. Vibrações para o nosso querido Brasil, todos os seus governantes. Vibrações pelos trabalhadores que auxiliam no progresso da humanidade. Vibrações pelos desempregados, pelos moradores de rua, pelos idosos. Vibrações também pelas crianças abandonadas, pelos lares em desarmonia, para que haja harmonia nos lares, pelas nossas famílias, por nós necessitados que somos. Deixamos também vibrações em aberto, para que o plano maior possa utilizar onde houver mais necessidade. E aí nós renovamos o nosso compromisso de todas as nossas segunda-feira para a próxima segunda-feira, obedecendo sempre à vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.